tá 100% confirmado. A franquia Batman Arkham vai ganhar um novo jogo em breve. Quem revelou isso é o próprio ator do Batman, que prometeu que eles vão continuar então explorando alguns momentos que a gente nunca viu antes. Então já dá para esperar vilões novos também, uma história ainda maior. Então quer entender tudo o que aconteceu? Vem comigo agora para descobrir todos os detalhes. Vamos lá. Galera, então, Batman Arkham, né, é uma franquia de jogos que, tipo, é simplesmente fenomenal, né? Realmente mudou muito, impactou muito a indústria, principalmente quando se diz em desenvolvimento de games, ele evoluiu bastante até o conceito que vem antes dele, até muita gente acha, por exemplo, que Marvel's Spider-Man, os jogos do Homem-Aranha da Insomniac, copiou então o ataque e contra-ataque dos jogos Arkham, né? Mas antes dos jogos Arkham, no Spider-Man 2 de PlayStation 2, já tinha esse ataque e contra-ataque que foi os jogos Arkham que popularizou mais também, né? E fez de uma forma ainda mais bem, como posso dizer, bem mais adaptada, né? Bem mais realista até certo sentido, se adaptando ao Batman, né? Mas eles acabaram evoluindo isso com o tempo também. Então tudo é parte de uma evolução e eles acabam incluindo novas coisas, cada um meio que se ajudando ali. Depois de lançar um novo jogo, o próximo aproveita daquilo que aquele desbravou, então eles vão, tudo isso uma simbiose boa ali, e o Batman Arkham foi muito importante mesmo nessa franquia, que tem uma qualidade muito boa na gameplay e uma qualidade muito boa na história também, né, com os personagens. Então realmente é uma referência muito grande que a gente tem de toda essa franquia da Rocksteady, né, que ela entregou nessa trilogia, assim, de jogos, né? E até o próprio Arkham Origins também, que eu gosto bastante. Então, foi um jogo que, né, também, que acabou rendendo o Batman Arkham Shadow, né? Que pouca gente falou, o jogo do ano passado, que sem fazer muito alarde, sem hype, e ainda por cima, o fato de ser um jogo de realidade virtual, tipo, eu confesso também, eu fui um dos que torceu bastante o nariz, ficou bem duvidando bastante que esse jogo poderia ser bom, mas tipo, depois de ver a gameplay no YouTube, né, porque eu não tenho um óculos de realidade virtual, não sei vocês, mas eu posso dizer, esse jogo é o verdadeiro sucessor, né, que o Arkham Asylum lá, o sucessor espiritual que esses jogos precisavam, né, diferente do Gotham Knights, que foi um desastre, e o Esquadrão Suicida também foi um desastre. Então esse jogo, que é um jogo VR, ele conseguiu fazer muito mais pelo Batman do que esses outros jogos que eram para ser um grande jogo AAA. Então no vídeo de hoje a gente vai ter como base, a gente vai provar isso, como foi feita essa história e como vai ser então um novo jogo Batman Arkham que eles estão planejando agora, né? Que não é só um jogo qualquer VR, e sim um jogo que deu a volta por cima e deixou para trás aqueles jogos, né, que deveriam ser bons, como eu falei, e que foram muito ruins, né? E foi um flop gigantesco para a Warner esses outros. Então é impressionante, né? Como que eles conseguiram acertar com esse jogo. E agora ele vai ter sequência, então fica até o final que eu vou te contar tudo. Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador. Para quem não me conhece, você está agora no meu maior projeto, né? O projeto Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então já comenta aqui, você conhecia Arkham Shadow? Você viu alguma coisa sobre ele? Já jogou? O que vocês esperam de um novo jogo Batman Arkham? E qual vilão merecia aparecer? Que eu quero muito saber aqui embaixo. Então comenta aqui a sua opinião e vamos pro vídeo. Vamos lá. Então galera, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque tem uma matéria bem completa sobre isso lá no Experiência Nerd, vai estar o link aí disponível aí na descrição, que a gente tem então o Batman Arkham, né, o ator do Batman no Arkham Shadow, e ele confirmou que vai ter uma sequência desse jogo, né, ela está em desenvolvimento agora, e realmente é bem impressionante, né, porque ninguém dava nada para esse jogo quando ele foi anunciado, né? E realmente não teve muito hype, eu não vi muita gente falando, mas realmente ele merece todos os créditos, tipo, porque desde o anúncio dividiu opinião, mas tipo, e também quem tem 4 mil reais sobrando para comprar um óculos VR para jogar esse jogo, né? Mas eu mesmo não tendo, eu subestimei bastante, só que aí o jogo lançou, eu vi as gameplays, né, no YouTube, lá, originais lá, meio que como se fosse um filme, né, eu vi tudo seguido, e pelo menos pelo gameplay que eu vi, e pela história principalmente, que é o que eu posso julgar, tipo, pra mim, eles, tipo, conseguiram fazer uma história muito boa com o que eles tinham em mãos, né. Tipo,
surpreendeu demais, né? Então, já comenta aqui também, você daria uma chance para um jogo, né, VR? Porque eu acho que a maioria nunca jogou um jogo VR, né? Ou se jogou naqueles eventos que tem, ou aqueles lugares que às vezes você paga um pouco para jogar e tal. Não sei se ainda tá tendo isso, mas eu já fui em alguns desses. E realmente, o Batman VR, ele realmente tirou uma barreira assim, foi um grande sucesso de vendas, querendo ou não. Pra gente que é brasileiro é difícil conseguir comprar esse tipo de coisa aqui, né, que vem muito cara. Mas, tipo, pra quem já tem, então, essa possibilidade ou mora fora, as vendas foram muito boas. Então, dá pra ver que o principal aqui é que a essência do Arkham, né, dos jogos Arkham nesse jogo, ela foi muito respeitada. Porque a gente teve, então, mesmo sendo um jogo em primeira pessoa e tal, a gente tem a alma dos jogos anteriores. Tem o modo detetive, tem o mapa, os colecionáveis, sistema de progressão, tudo, exploração e a vibe sombria que Gotham tem também, aqueles jogos têm. Então, tipo, a planada do Batman, até isso a gente tem em VR aqui, né? Os combates tão interessantes também. Então, é bem parecido com os outros jogos. Se você já jogou, você vai saber o que eu tô falando, né? Então, realmente, é um ponto muito legal que eles fizeram aqui. E dá pra ver que tem um esforço ali pra fazer um bom jogo. Então, um detalhe sensacional também é que esse jogo ele se passa em vários dias, não é só uma noite, né? Então a gente dá tempo de explorar mais também, né? Escutar os NPCs e tal, sentir a Gotham ali. Então é muito interessante a história do Rei Rato também, né? Tipo, é um novo vilão que a gente tem aqui, o Rei Rato. E ele coloca então a cidade toda cheia em protestos, né? E o Batman ele precisa então descobrir a identidade dele, né? Saber o que ele quer e tal. Então a gente percebe que tá sendo bem diferente esse jogo, até porque eles fazem uma coisa inovando também, porque eles não colocam o Batman para ir direto nele como o Batman, eles fazem ele ir disfarçado de Bruce Wayne. Então a gente tem aqui o Bruce Wayne ativando aquele clássico disfarce que ele tem nas HQs, né, de Foster Malone, que a gente já viu várias vezes. E ele entra então em Blackgate para conseguir mais informações, né? Então durante o dia ele é o Foster Malone e à noite ele vira o Batman. Então tudo isso, esse conflito aí, essa dualidade é bem legal. Então a Gotham tá bem representada aqui, né? A gente tem várias referências e tal, o rádio da Vic Vale e tal, tudo que vai tendo ali de telefonema, de documentos que a gente encontra. E a gente vê então, vai acompanhando essa jornada contra o Rei Rato. Ainda bem que não dá pra sentir o mofo que deve ser na cela do Asilo Arkham quando a gente entra, né? Ainda bem que não tem essa possibilidade. Mas pra quem gosta das histórias e tal, e já é fã, tipo, tem easter egg, tem papel de parede na cela, o pôster do Robin também que aparece em um momento lá. É um jogo que vai ter vários flashbacks também do Batman com o Harvey Dent, né? A Leslie Tompkins, né? E também, então isso influencia diretamente também ao decorrer da história. Então dá pra ver que eles equilibram muito bem todos esses momentos. Mas afinal, será que esse jogo merece então uma continuação? Tipo, eu acho que sim, eu acho que merece muito, porque esse jogo foi feito, dá pra ver que ele tem um DNA da Rocksteady, né? Mesmo sendo de outro estúdio, dá pra ver que eles fizeram muito bem disso. Então, sinceramente, eu acho que esse novo jogo tem tudo pra explorar ainda mais, com uma gameplay boa também e tal, tipo, e resgatar também, continuar suprindo essa lacuna que ficou desde o Batman Arkham Knight, que a gente não tem o jogo do Batman mesmo, né? O bom é que ver no YouTube também possibilita pra gente que não tem o óculos, né? Então facilita, mas tipo, mesmo assistindo no YouTube, deu pra ver que esse jogo, por incrível que pareça, ele é diferente e é bom, né? Diferente de outras coisas aí da Warner, né? O Esquadrão Suicida, porque realmente aqueles jogos lá não tem como, cara. Não tem como aceitar o que a Warner fez. Tinha um grande potencial e eles desperdiçaram totalmente com o Esquadrão Suicida, o Mata a Liga da Justiça e o Gotham Knights, que também é até um jogo ok, mas os personagens não conseguem ter o mesmo nível de história que tinha no Arkham Knight, né? E nos outros Arkham. Então fica muito abaixo mesmo. Batman Arkham Shadow é um jogo muito bom, eu acho que o futuro é muito bom também, né? Tipo, surpreendeu todo mundo. É a maior prova que o universo Arkham tem muita coisa ainda que dá pra você fazer. Então, tipo, Warner, se você estiver me ouvindo, escuta, por favor. Ninguém quer Esquadrão Suicida, a gente não quer Arkham Knight, a gente quer um novo jogo Arkham. Se não for VR, faz logo um novo jogo
do Batman Arkham aposta no seguro, já que os outros não deram certo, né? Quem sabe um Batman Arkham Beyond, um Batman do futuro, cara, isso é demais, tem muitas artes na internet pensando, imaginando como seria, né? Tipo, então acho que a gente tem duas opções agora para essa continuação. E alguns vilões que podem aparecer também, né? A gente pode ter um jogo mais focado, né, em algum dia, algum momento que a gente não viu também, assim como o Arkham Shadow fez, ou indo totalmente para o futuro, como eu falei, um Batman mais velho, e quem sabe então o Terry McGinnis aparecendo, né? Ele assumindo o lugar dele. Tipo, já dá uma nostalgia, porque eu até lembro da época que eu assistia, isso é muito específico, mas quando passava Batman do Futuro, né, no SBT, né, eu acho que muita gente já assistiu, e eu até peguei uma época que passava de noite, né, eu acho que era umas 7 da noite, que passava, ficou uma semana, 2 passando, passava desenho de noite, eu achava isso incrível, porque eu não tinha TV a cabo, né, na época que muita gente tinha, o meu avô tinha na casa dele quando eu ia pra lá, era uma festa por causa disso também, mas na minha casa não tinha, então pra mim desenho era sempre de manhã, e quando passou o Batman do Futuro de noite, foi muito bom, mas enfim, um disclaimer aqui rápido. Mas tipo, eu acho que isso é muito bom, porque o Terry McGinnis é um personagem muito legal. Eu adoro Batman do Futuro, não sei vocês, eu vejo que os fãs gostam muito, né? Então, pra mim é mais provável a primeira opção que eles vão fazer, ainda mais se for em VR, eles não vão fazer um jogo futurista, imagino. Mas tem alguns vilões que podem aparecer se eles forem pela primeira opção. Por exemplo, a Mariposa Assassina pode aparecer, né? Que é esse vilão até que a gente podia ser mais explorado, é um vilão que dá pra você usar, né? Se eles usaram o Rei Rato, por que não usar ele? O Ventríloco também, né? Que eu sinto falta dele aparecer mais vezes em várias adaptações. E ele combina muito com esse tom do Batman Arkham, né? Tom noir e tal, tom de máfia, não sei por que eles não iam utilizar. E tem outros mais também, o Rei do Relógio, que ele foi muito bem explorado várias vezes, até no Batman série animada ele tem episódios bem legais, né? Dá pra você fazer com ele. E outros vilões conhecidos, aquele que eu tava vendo esses dias também, o Grande Tubarão Branco, né? Esse outro mafioso aqui que a gente tem, que quase nunca aparece, né? Eles são um tipo de vilões que às vezes fica mais nos quadrinhos, mas eles poderiam mostrar muito bem aqui também no Batman Arkham, já que o Batman Arkham tem essa possibilidade de misturar muitos conceitos, né? O mais fantasioso e o mais realista também. Eles fazem isso com perfeição. Então acho que precisa muito estar no próximo jogo. Com certeza, se eles repetirem isso, né? Precisa ter mais customização, ou o modo detetive e tal, a própria narrativa do jogo, né? A própria história do jogo sendo bem trabalhada. Se tiver um gameplay bom também, a ambientação do Arkham, tipo, só tem tudo pra dar certo mesmo, né? Mas diz aí agora você, o que você prefere? Um novo jogo Arkham focado nos anos, né, que a gente não viu, nos dias, né, na trajetória do Batman e tal, no começo, né? Ou um Batman do futuro? Eu quero muito saber as suas teorias aqui, então mas já deixa o seu like aqui embaixo, aproveita e deixa um like, se inscreve que você vai ser avisado só assim, com o sininho, quando receber, porque só desse jeito você vai ser avisado quando sair novos vídeos e você precisa estar inscrito para conferir, você não vai querer perder, então continua no XPN, clicando aqui para conferir esses outros vídeos que eu te vejo aí em alguns segundos, beleza? Até mais!